Fala aí, pessoal, nesse vídeo eu quero tratar com vocês, melhor dizendo, né, dar continuidade aos vídeos aí sobre integrais impróprias. Eu trouxe esse exercício aqui, né, que dá uma continuação aí da aplicação do critério do limite do quociente, tá? Esse exercício aqui é um pouquinho mais exigente, tá certo? Porque ele não fica assim tão na cara que você tem que qual critério que você tem que aplicar. Tá certo? Eu vou resolver esse exercício utilizando o critério do quociente, beleza? Do limite do quociente. Então, nesse exercício ele fala assim, ó, determine para quais valores de alfa pertencente aos reais a integral imprópria de 1 para mais infinito de x à quarta mais 5 elevado a alfa sobre a raiz cúbica de x elevado a 8 mais 5x quadrado mais 3 dx é convergente, tá? Então, um exercício bem mais complexo. Por quê? Como que eu vou aplicar o critério do limite do quociente nesse tipo de exercício? Né? Essa é uma pergunta. A princípio, né, eu poderia tentar expandir esse x à quarta mais 5 elevado a alfa usando o teorema binomial. Né? Eu não sei quantos de vocês conhecem, né, esse teorema, né, o binômio de Newton. Eu poderia tentar expandir usando isso daí. Mas só que ficaria uma coisa assim bizarra, impraticável de fazer aqui, tá? Então, uma sugestão, né, uma ideia é fazer o seguinte, tá? Eu vou tentar adequar esse problema utilizando lá as minhas hipóteses do critério do limite do quociente. Você deve lembrar, né, no primeiro vídeo que eu dei alguns passos para a gente poder resolver uma coisa desse tipo. E nesses passos, né, no primeiro passo, eu falava o seguinte: o primeiro passo era determinar as funções f de x e g de x. Tá? Para você entender também essa aula aqui, essa videoaula, é importante que você assista lá o primeiro vídeo sobre integrais impróprias usando o critério do limite do quociente, tá? Porque eu não vou enunciar tudo novamente aqui não. O que eu precisar eu resgato, tá certo? Então, eu tenho que determinar essa f e essa g. Então, como eu falei para vocês, né, uma sugestão sempre é chamar a f o integrando. Então, vou chamar de f aquele integrando ali e ver se satisfaz minhas hipóteses. Então, sejam f de x igual a essa função ali, x à quarta mais 5 elevado a alfa sobre a raiz cúbica de x elevado a 8 mais 5x quadrado mais 3, tá? Essa função aqui eu tenho que verificar se ela é estritamente, ou melhor, se ela é maior que ou igual a zero, né, para todo x pertencente ao intervalo fechado em 1 indo para mais infinito. Ok? Será que essa função ela é maior que ou igual a zero para todo x nesse intervalo? É bem fácil de ver, porque se você observar aqui, dentro dessa raiz cúbica, você tem uma função positiva, né? Você tem x elevado a 8, 5x ao quadrado mais 3. Né? Então é fácil de ver, eu não preciso nem fazer o estudo do sinal disso, né? Porque é uma função bem mais complicada aqui, mas é fácil da gente perceber que ela é positiva. Qualquer x que você colocar nesse intervalo, substituir aqui, ó, no lugar do x aqui, nessa expressão, você vai perceber que isso é maior que ou igual a zero. Então você tira a raiz cúbica de uma coisa que é maior que ou igual a zero, continua sendo maior que ou igual a zero. Me daria problema se esse x aqui fosse negativo, se essa expressão fosse negativa. Porque quando você tira a raiz cúbica de um número negativo, o resultado vai te dar um número negativo. Então aí dá problema. Mas aqui nesse intervalo aqui, beleza, não tem problema com isso. Se você também botar aqui, ó, qualquer x aqui, nessa expressão x à quarta mais 5 elevado a alfa, também você não vai ter problema algum, né? Por que você não vai ter problema aqui? Porque x elevado a 4 é sempre positivo. Você soma 5 é positivo. Aí você vai me dizer, e esse alfa? Se o alfa for negativo, se o alfa for igual a zero, se o alfa for maior que zero, também não tem problema, né? Vai continuar sempre me dando uma coisa maior que ou igual a zero, beleza? Então a minha f aqui, essa condição aqui é satisfeita, né? Então ela
E além disso, essa função aqui que eu defini, ela é contínua nesse intervalo, tá? É uma função contínua maior que ou igual a zero nesse intervalo. Beleza? Eu vou definir agora a g de x. A g de x, né, eu sempre falei, no vídeo anterior, eu falei o seguinte, que você deve olhar para esse camarada aqui da frente, né, o termo de maior grau do polinômio em cima, e aqui o termo de maior grau do polinômio que está dentro da raiz cúbica, ou da raiz lá, ou do que você estiver considerando. Eu vou definir a minha g dessa forma aqui, tá? Eu vou pegar aqui x elevado a 4 elevado a alfa, ou ainda x elevado a 4 alfa. Isso aqui é fundamental para poder resolver esse problema, tá? É aqui que está o pulo do gato. Então aqui, ó, x elevado a 4 elevado a alfa. X elevado a 4 que está elevado a alfa. Isso é a mesma coisa que x elevado a 4 alfa, tá? Depois você vai perceber porque essas coisas vão funcionar perfeitamente. Aqui eu vou pegar quem? Raiz cúbica de x elevado a quem? A 8. Beleza? E eu tenho isso daí. Pois bem, eu vou dar uma manipulada nessa formulazinha aqui, nessa definição da g aqui, tá? Primeiro a gente observa, depois eu vou dizer se ela é maior que ou igual a zero, mas eu vou dar essa manipulada aí primeiro, tá certo? Como que eu posso escrever essa minha g? Eu posso escrever assim, ó, x elevado a 4 alfa sobre x elevado a quem? 8 terços. Eu posso escrever assim, usando aquela propiedadezinha lá das raízes, né? Ó, a elevado a m sobre n. Posso escrever assim, tá certo? Então aqui eu posso escrever usando aquela propriedade dessa forma. Isso daqui eu ainda posso pegar aqui e dar uma jogada com isso. Como? Eu posso escrever assim, tá? Isso aqui são os truques lá que a gente aprende às vezes, né, no cálculo de limites, aquela coisa toda lá, né? Então essas jogadas aí são fundamentais para a gente poder resolver o problema de maneira adequada. Então você tem aqui x elevado a 8 terços dividido por x elevado a 4 alfa. Né? Aí você vai falar, mas por que você está fazendo isso? Mais na frente você vai ver que eu estou fazendo isso para poder usar aqueles exemplos referenciais que eu falei no primeiro vídeo. Tá certo? Então, ó, isso daqui, se você voltar daqui para cá, você percebe que está valendo. Né? Eu não estou roubando nada aqui não, eu só estou reescrevendo a minha função. Tá? Esse tipo de manipulação você faz muito quando você está calculando o limite usando a regra L'Hopital, né? Como vocês já fizeram o cálculo 1 aí. Então deve ser mais ou menos familiar esse tipo de manipulação algébrica. Então eu posso escrever aqui 1 sobre quem? Divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é x, e subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar 8 terços menos 4 alfa. Tá certo? Então essa daí é a minha expressão da minha g. Tá? Só que eu tenho que verificar se essa g, da maneira que eu defini, ela satisfaz aquelas coisas lá, né, aquelas hipóteses do critério do limite do quociente. Pois bem, como que eu vou verificar isso? Você observa o seguinte, ó, essa função aqui ela tem que ser maior que zero, ela não pode ser igual a zero não, ela tem que ser maior que zero para poder usar o critério do limite do quociente. Se você observar nesse intervalo de 1 para mais infinito, se você botar qualquer número real maior que ou igual a 1 aqui nessa expressão, isso aqui sempre vai ser maior que zero. Não vai ser nunca igual a zero, vai ser sempre maior. Nesse intervalo aqui, tá? Nesse intervalo. Então ela é maior que zero. E ela é contínua também, porque eu não tenho nenhum problema aqui, a função está bem definida para... Né? O problema que me daria aqui seria se eu tivesse x igual a zero. Né? Mas eu não tenho x igual a zero porque eu estou nesse intervalo. Beleza? Então essa função também ela é maior que zero, tá? E ela é contínua. Contínua para todo x pertencente ao intervalo de 1 para mais infinito. Ok? Então esse primeiro passo, que é determinar minhas funções f e g de maneira que satisfaçam as minhas hipóteses, está dado. Beleza? Então vamos para o próximo passo. Lembra que eu estou querendo determinar os valores de alfa para que a função seja o quê? Convergente. Tá? Melhor dizendo, a integral seja convergente. Tá? No segundo passo, eu falava para você fazer o quê? O cálculo do limite. Tá certo? Então eu tenho que calcular
o limite da f de x sobre a g de x, quando x tende a quem? A mais infinito, tá? Tem que calcular esse limite. Então, como que ficaria o meu limite, né? Eu tenho a minha f e tenho a minha g. Temos limite quando x tende a mais infinito de quem? Da f de x sobre g de x, vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito dessa função aqui, que é x à quarta mais 5 elevado a alfa sobre a raiz cúbica de x elevado a 8 mais 5x quadrado mais 3 dividido por essa função que está aqui. Tá? Só que assim, eu escrevi ela aqui de propósito, assim, mas eu vou usar essa forma de escrever a g depois, tá certo? Na hora de calcular esse limite aqui, é mais jogo você utilizar essa maneira aqui, tá? Você vai ver por quê. Então eu vou usar essa forma aqui. Vai ficar x elevado a 4 alfa sobre a raiz cúbica de x elevado a 8, tá certo? Pois bem, então eu vou deixar ela bem ali, naquele cantinho ali, porque eu vou precisar dela no final. Deixar ela quietinha aqui, eu vou precisar dela. Tá, então como que eu faço o cálculo desse limite aqui? Esse limite aqui eu posso reescrever assim, né? Vou botar aqui, limite quando x tende a mais infinito de quem? Eu vou conservar lá o de cima, né? E vou obter x elevado a 4 mais 5 elevado a alfa sobre a raiz cúbica de x elevado a 8 mais 5x quadrado mais 3. Que multiplica quem? O inverso do de baixo. Vai ficar a raiz cúbica de x elevado a 8 sobre x elevado a 4 alfa. Ok? Isso daqui eu posso ainda dar uma manipulada e escrever assim. Limite quando x tende a mais infinito de quem? Eu vou passar esse camarada aqui para cá. E vou escrever tudo debaixo de um mesmo alfa, tá? Olha só. Debaixo do mesmo alfa que eu estou querendo dizer com a potência alfa. Então vai ficar assim, ó, x elevado a 4 mais 5 sobre x elevado a 4 que está elevado a alfa. Concorda? Né? Porque eu passo esse daqui para cá e uso a propriedade potência. Tá? Eu posso escrever assim. Se você observar aqui, se eu passar a potência alfa aqui nesse camarada, x à quarta mais 5, eu vou obter esse. Se eu passar a potência alfa em cima, no x à quarta, eu obtenho x elevado a 4 alfa, ok? E aqui eu posso escrever também, usando a propriedade lá de raiz, botar sobre o mesmo radical, né, raiz cúbica de quem? X elevado a 8 sobre x elevado a 8 mais 5x quadrado mais 3, beleza? Então eu tenho isso. Deixa eu botar essa g aqui em cima. G vai ser 1 sobre x elevado a 8 terços menos 4 alfa. Tá certo? Então, agora eu tenho que calcular esse limite, né? A função potência é uma função contínua. A função raiz cúbica também é contínua. Então eu posso pegar esse limite e calcular dentro de cada uma delas, tá certo? Então aqui, ó, eu ficaria com isso, limite quando x tende a mais infinito de quem? Só vou dar uma manipulada aqui, porque x à quarta sobre 5 eu posso separar, escrever assim, né? X à quarta sobre x à quarta mais 5 sobre x à quarta. Então ficaria x à quarta por x à quarta, vai dar 1 aqui. 1 mais 5 sobre x à quarta. Isso está elevado a alfa, tá certo? E aqui eu poderia escrever também assim, ó. Raiz cúbica de quem? Eu posso pegar esse x elevado a 8 sobre x elevado a 8 mais 5, eu posso colocar aqui assim, tá? Eu só vou escrever aqui para facilitar minha vida aqui, vai ficar 1 mais 5 sobre x elevado a quanto? A 6
Aqui fica elevado a 6 por quê? Ó, se eu multiplicar x elevado a 8 com 5, eu vou obter 5x elevado a 8 dividido por x elevado a 6. E aí eu tenho divisão de potências de mesma base. Repete a base, que é x, subtrai os expoentes. Então fica um x ao quadrado. Tá? Mais 3 sobre x elevado a 8. Você já deve ter feito muito isso quando você estudou limite, tá? No cálculo 1. Então aqui fica 1. Então essa expressão que está aqui eu posso escrever dessa forma. Ficaria 1 sobre 1 mais 5 sobre x elevado a 6 mais 3 sobre x elevado a 8. Tá certo? Agora eu mando o limite disso aí. Quando você calcular o limite dessa função que está aí, o que você vai obter? Quando tu mandar x para mais infinito aqui, você teria x sobre, botar assim, né, infinito. 5 sobre x, 5 sobre infinito, que é infinito elevado à quarta. Eu estou pensando em infinito como um número, tá? Isso não é matematicamente não é correto, mas acaba funcionando, fica mais fácil de entender. Tá? Então se tu pegar aqui 5 e dividir por algo muito grande, que seria esse infinito, você vai entender isso para quanto? Para 0. Tá? E aí fica só o 1 aqui. Então o resultado disso aqui ficaria 1 elevado a alfa aqui, nessa parte. Quando você mandar isso aqui para infinito também, ó, 5 sobre infinito elevado a 6, tá? Você teria 0 também. Aqui. E esse aqui também você tem 0. Tá? Com isso daí, qual a conclusão que você chega? Você teria aqui a raiz cúbica de 1 dividido por 1, que vai dar a raiz cúbica de 1. 1 elevado a alfa, a gente sabe que isso é sempre o quê? 1, porque 1 elevado a qualquer número real é 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Então aqui vai dar 1 que é maior que 0. Beleza. Tá? Se eu calculei esse limite de f de x sobre g de x, quando x tende a mais infinito, isso me deu um número real maior do que 0, o que eu concluo? Que eu posso utilizar o critério do limite do quociente. E esse critério ele diz pra gente o quê? Que as duas integrais, né, a integral da f e a integral da g, elas se comportam da mesma maneira. Ou ambas vão convergir, ou ambas vão divergir. Tá certo? Então, bem tranquilo agora, eu vou para o terceiro e último passo. No meu caso aqui, como eu estou querendo determinar esse alfa, o meu terceiro passo aqui vai ser o quê? Utilizar o critério do quociente, do limite do quociente. Terceiro passo. Utilizar o critério. Tá? Vou só escrever critério para não ficar escrevendo muito, que é o critério do limite do quociente, tá? E determinar o alfa que ele me pediu. Tá? Então, como que eu vou fazer para poder determinar isso daí? Aí eu tenho que lembrar dos exemplos referenciais, tá certo? Então, ó, vamos lembrar aqui o exemplo referencial. Primeiro, né? Vamos lembrar isso daí. Então, ó, exemplo referencial. Exemplo referencial. O que eu tinha lá, né? Quando para convergir, eu tinha uma coisa assim, ó. Se eu tivesse um a maior que 0, né? O que acontecia? A integral de a mais infinito de 1 sobre x elevado a r dx converge se o r fosse maior que quem? Que 1, tá certo? Aí eu tenho que observar se a minha integral está satisfazendo essas hipóteses aqui, tá? Você lembra que eu estou com uma integral de 1 para mais infinito. 1 para mais infinito. Então isso daqui, o a é maior que 0, beleza. Tá? Você só tem que ficar atento, porque isso pode acontecer, isso às vezes é uma pegadinha, tá? Às vezes, numa formulação de uma questão, pode botar um valor aqui menor que 0, ou até igual a 0. Então fica atento com isso, que se ele botou de 0 para mais infinito, sei lá, de menos 1 para mais infinito, eu não posso utilizar isso aqui. E aí você me perguntaria, como que eu vou fazer então para poder resolver uma questão onde cai uma coisa desse tipo aí? Uma sugestão é você tentar quebrar em duas integrais, entendeu? Aí você vai ter uma primeira integral, tá? E aí depois você pega uma integral de 1 para mais infinito e você trabalha com aquela de lá, tá? E a segunda é fácil de perceber, né? Mas aí teria que dar uma justificada lá,
que ela é um número real. E aí, então, se é um número real, converge. Tá certo? Então fica atento com esse detalhe, tá? Eu só estou usando isso, eu posso usar isso aqui por quê? Porque meu A é maior que zero lá, a minha integral era de 1 para mais infinito. Beleza? Então eu posso usar. Pois bem, então agora eu vou aplicar o critério do limite do quociente. Tá? Eu vou escrever aqui, justificar, né, tudo detalhadamente. Então, ó, como o limite da f de x sobre g de x, quando x tende a mais infinito, né, deu 1, que é maior que zero, então essa integral aqui, né, integral de 1 para mais infinito, que era aquela x à quarta elevado a alfa, sobre a raiz cúbica de x elevado a 8 mais x elevado a 8 mais 5x quadrado, né? 5x quadrado mais 3, tá certo? Dx, e a integral de 1 para mais infinito, que é essa aqui da minha g de x, essa é minha f, de 1 sobre x elevado a 8 terços menos 4 alfa dx, comportam-se da mesma maneira, tá? Mesma maneira. Ou ambas convergem, ou ambas divergem, tá? Beleza? Então, eu apliquei aí o critério, né? O critério do limite do quociente. Mas eu quero o quê? Eu quero que ela, no caso essa integral aqui, né, seja convergente. Se eu quero que ela seja convergente, eu também quero que essa daqui seja convergente pelo critério, tá? E para essa daqui ser convergente, o que tem que acontecer? Esse camarada aqui, ó, que seria o meu R, ele tem que ser maior, estritamente maior que 1. Tá? Então eu vou forçar a barra, porque eu quero que seja convergente. Vou forçar a barra aqui e vou fazer 8 terços menos 4 alfa maior que 1. E vou resolver essa desigualdade e vou encontrar os valores de alfa que eu estou querendo obter. Certamente não trivial, né? É uma questão bem... né, que você tem que usar vários traquejos aí algébricos e tal. Não é uma questãozinha muito simples não, tá? Então, ó, devemos ter, como eu quero que a minha integral seja convergente, devemos ter o quê? Forçosamente aqui, 8 terços menos 4 alfa maior do que quem? Do que 1, tá certo? Ele tem que ser estritamente maior do que 1 para que a integral da g seja convergente e, por consequência, essa integral aqui seja convergente. Eu vou resolver essa desigualdade aqui, né? Então aqui eu vou obter 8 terços, né? Menos 1, vou passar para cá, maior, esse menos 4 alfa vou passar para o outro lado ali, e aí eu tenho que, multiplicando esse troço todo aí por 3, né, eu vou obter 8 menos 3 vezes 8 sobre 3, aqui vai ficar menos 3, maior que ou igual a 4 vezes 3, que vai dar 12 alfa, tá certo? Multipliquei por 3 aqui, aqui e aqui. 8 menos 3 vai dar 5, maior que 12 alfa. Esse daqui passa para cá, eu vou ter 5 sobre 12 maior que alfa, ou alfa menor que quem? 5 sobre 12, tá? Então a resposta final é essa daí, tá certo? Resposta final. Eu tenho que ter, para que, aí eu justifico lá, tá? Para que a minha integral, essa integral,
seja convergente, eu tenho que ter alfa, um número real menor que 5 sobre 12. Tá certo? Então, se alfa for menor que 5 sobre 12, eu posso com certeza afirmar que essa integral aqui é uma integral convergente. Beleza? Então é isso daí. Eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês de alguma forma. Beleza? E é praticar mais exercícios mesmo, tá? Infelizmente, em matemática, você tem que praticar exercícios, tá? Não tem jeito, você tem que sentar lá e fazer. Beleza? Um abração para vocês, né? E tudo de bom para vocês aí. Valeu!